Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na Maratona da Radiologia do Bem. Hoje eu vou falar um pouquinho de ressonância magnética, novidade, né? Espero que você goste dessa aula. Espero que você tenha assistido às aulas anteriores. Espero também que você esteja aproveitando todo esse conteúdo nesse mês aí de novembro da Maratona da Radiologia do Bem. Caso você queira contribuir com a nossa ação social, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então estaremos comprando um brinquedo e fazendo o Natal de uma criança mais feliz. E em gratidão à sua contribuição, estaremos disponibilizando um certificado de 30 horas, tá bom? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vamos falar um pouquinho de ressonância magnética, né? O que é ressonância magnética? Eu costumo brincar que na vida tudo é ressonância magnética. A partir do momento que você manda uma radiofrequência boa, o universo também te devolve uma radiofrequência boa. Então, tudo que entra na mesma frequência, ele entra no estado de ressonância, tá bom? Então, a ressonância magnética é quando a gente coloca algo na mesma frequência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, na nossa aulinha de hoje, tá? E aqui uma curiosidade, quando fala sobre ressonância magnética, um dos primeiros fenômenos da ressonância magnética para os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, falam que o fenômeno da ressonância magnética ele foi relatado a primeira vez na Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, se não me falha a memória, quando os profetas marcharam durante 7 dias em volta das muralhas de Jericó, carregando, né, a Arca da Aliança, e no sétimo dia eles tocaram as trombetas, e para os céticos o som liberado pela trombeta entrou em frequência com o muro, e esse muro veio em queda por conta de um fenômeno da ressonância magnética. Aqui tem um outro exemplo, né? Dependendo da frequência que for enviada, interagindo com uma taça de cristal, ela pode chegar ao ponto de se quebrar. Então vai acontecer isso agora, ó, quebrou. Isso também é um fenômeno atrelado à ressonância. Então aqui as ondas sonoras entraram em frequência com a taça, provocando aí a quebra dessa taça de cristal. Aqui um fenômeno também bem conhecido, os engenheiros não calcularam as forças eólicas nesse vale, lá na ponte de Tacoma, né, quando eles construíram lá a ponte de Tacoma nos Estados Unidos, e por um fenômeno também da ressonância, essa ponte ela veio a cair. Bom, olha só como que ela balança, né? Então foi um erro de um projeto aí a construção dessa ponte, a ponte de Tacoma. Quando a gente fala de ressonância magnética, é muito comum a gente escutar desta forma, ó, ressonância magnética nuclear, ou descrito ressonância nuclear magnética. No Brasil, por uma questão também comercial, esse nome nuclear ele acabou sendo retirado. Então a gente costuma usar mais ressonância magnética e a abreviação RM. Por quê? Isso aqui gera um espanto para o nosso cliente ou para o nosso paciente. Ah, eu vou fazer uma ressonância magnética nuclear. Então tinha uma conotação negativa. A pessoa já pensava em radiação ionizante, a bomba de Hiroshima, algo extremamente perigoso, né? Mas esse nuclear, atrelado aqui à ressonância magnética, nada mais se trata do fenômeno de ressonância magnética interagindo com o núcleo do próton de hidrogênio. Então, por isso que tem esse nome nuclear, porque a radiofrequência, liberada pelo equipamento, interage com o núcleo do próton de hidrogênio e, posteriormente, esse núcleo irá emitir uma frequência que vai ser captada, codificada e transformada em uma imagem. Vamos por partes. Vou explicar cada uma dessas 3 palavras para vocês. E como no inglês, a gente vai começar de trás para frente. Então, a gente vai começar aqui com nuclear. Então, a gente está falando do núcleo do átomo de hidrogênio. E aqui, um breve resuminho para vocês, né? As imagens de ressonância magnética vêm dos prótons dos átomos de hidrogênio. Como é sabido, 70% do nosso corpo é composto por água. Então, temos muito hidrogênio presente em nosso organismo. O corpo humano ele é abundante em hidrogênio. E o hidrogênio ele é o núcleo ativo utilizado nos exames de ressonância.
Um dos motivos pelo fato de ser encontrado em grande abundância. E o segundo motivo que, durante a presença de um campo magnético, ou na presença de um campo magnético, é o núcleo que emite a constante giromagnética mais alta de todas. Então, aqui, continuando, né? É um elemento muito abundante e simples, pois é constituído por um próton. O próton possui um movimento fora do campo magnético, denominado de spin nuclear, e esse movimento é um movimento em direções aleatórias, ou seja, é um movimento desordenado e bagunçado. Cada hidrogênio gira para uma determinada direção. A partir do momento que esses prótons de hidrogênio passam a sofrer influência de um campo magnético externo, eles assumem um movimento coordenado característico conhecido como precessão. Professor, o que seria a precessão? É o movimento dos hidrogênios na presença de um campo magnético externo. Então, aqui mostrei para vocês um pouquinho da interação do núcleo do próton de hidrogênio e do porquê que ele é um dos responsáveis por liberar um sinal para a gente formar a imagem na ressonância. E o campo magnético alinha esses prótons de hidrogênio. Fora da presença desse campo magnético, eles ficam todos bagunçados. Colocou na presença de um campo magnético, vai acontecer o alinhamento desses prótons de hidrogênio, e esse alinhamento é a precessão, e esse movimento bagunçado é o spin nuclear. Vamos falar agora do magneto. Então, o magneto nada mais é do que um superímã. Então, ele é feito com um material supercondutor, que vai gerar essa questão desse campo magnético. Então, esse magneto fica aqui dentro do equipamento. A partir do momento que a gente vai examinar um paciente e a área a ser examinada fica no centro desse magneto, que a gente chama de isocentro, ocorre a interação desse campo magnético com o corpo humano, gerando um fenômeno conhecido como precessão. E aí entra o segundo item muito importante na ressonância magnética, que é a radiofrequência. A radiofrequência é a forma de energia para a obtenção de uma imagem. Por que o exame de ressonância é um exame ainda relativamente demorado? Porque a gente depende diretamente de uma resposta do sistema biológico. O corpo humano precisa liberar uma frequência para que seja captada por este equipamento. Essa frequência vai ser amplificada, codificada e posteriormente transformada em uma imagem. Então, esse magneto, esse superímã, ele tem a função de alinhar esses prótons de hidrogênio. Não é a questão da aula, né? Mas quando se trata do magneto, eu gosto de fazer muito uma correlação com o magneto do X-Men. Então, nenhum objeto ferromagnético, nenhum dispositivo eletrônico pode entrar dentro da sala de ressonância por conta da presença do magneto. Então, aqui, os prótons todos bagunçadinhos. Quando coloca esses prótons de hidrogênio na presença do campo magnético, né, ele passa a sofrer uma influência de um campo magnético externo, acontece isso aqui, o alinhamento, conhecido como precessão. Fora do campo, spin nuclear, um movimento aleatório e desordenado, na presença de um campo magnético, um movimento coordenado e sincronizado, conhecido como movimento precessional ou precessão. Ressonância. Quando a gente fala de ressonância, é tudo que a gente coloca na mesma frequência. Então, aqui temos dois diapasões, tá bom? Um está segurando aqui, um fiozinho de nylon e uma bolinha de ping-pong. E aqui era para funcionar esse vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para funcionar. Agora vai, Ele vai tocar esse diapasão e a frequência de um vai interagir com a frequência do outro, e a gente vai conseguir visualizar aqui o fenômeno da ressonância. Então, ele vai tocar esse diapasão, a frequência liberada por esse entra com a frequência com outro diapasão aqui na frente, movimentando a bolinha de ping-pong que está sendo segurada pelo fiozinho de nylon. Vamos repetir? Então, isso aqui é uma frequência, dois diapasões entrando na mesma frequência, mostrando aqui o fenômeno da ressonância magnética. Então, aqui a gente consegue visualizar essa questão desse fenômeno. Mais uma vez, duas caixas com dois diapasões, ele vai tocar um, o som desse vai interagir com o outro diapasão, entrando em ressonância,
movimentando aqui a bolinha de ping-pong, segurada por esse fiozinho de nylon encostadinho nesse diapasão. Quando a gente fala dessa questão da ressonância, nada mais é do que uma troca de energia. E às vezes a gente chega em um ambiente, a gente não se sente bem. E aí a gente até usa esse termo, né? Nossa, a energia está pesada, o clima está tenso, ou essa pessoa está carregada de uma má energia. O que é isso? É uma ressonância. Então o nosso corpo, ele libera uma ressonância. A gente tem um campo magnético, no estudo de neurociência, fala que o campo magnético do corpo humano ele pode se propagar em uma distância de até 7 metros. Então é natural, às vezes, a gente chegar em um ambiente e não se sentir bem. Por quê? A troca de energia do nosso corpo com aquele ambiente não entrou em ressonância. E a partir do momento que a gente se retira daquele ambiente, a gente passa a se sentir melhor. Por quê? A gente passa a entrar em uma frequência igual à frequência que o nosso corpo está liberando. Então é normal, quando a gente chega em um lugar e não se sente bem, nada mais do que uma troca de energia. O nosso corpo não está trocando a energia que está presente dentro daquele ambiente. E da mesma forma, quando a gente chega em um ambiente e também se sente super bem, significa que aquele ambiente está emanando a mesma energia que o nosso corpo, e aí essas trocas de energia entram em ressonância e a gente se sente confortável e agradável dentro daquele ambiente. Então aqui, uma troca de energia, essa questão da ressonância magnética. Então, a velocidade, aqui falando do fenômeno da ressonância relacionado à área da saúde, né? A velocidade de rotação do próton de hidrogênio, ou a frequência com que ele gira, é determinada por um campo magnético. Quanto maior a potência de um campo magnético, maior a frequência liberada por um próton de hidrogênio. Somente os prótons, girando exatamente na mesma frequência da radiofrequência transmitida pelo equipamento, absorverão a energia, criando em si o fenômeno da ressonância. Então, tudo que a gente coloca na mesma frequência entra em ressonância, tá bom? Aqui eu vou te dar uma visão geral de como funciona a ressonância. Então, primeiramente, esse paciente vai ter que ser submetido a uma entrevista, uma anamnese rigorosa e detalhada, para saber se esse paciente não possui nenhum tipo de contraindicação para a realização do exame da ressonância e se ele seguiu as orientações previamente passadas para ele também para a realização do exame de ressonância. Então, essa entrevista nada mais é do que a anamnese. Mediante a liberação do paciente para a realização do exame, iremos buscar o posicionamento mais confortável para esse paciente e utilizar uma bobina de radiofrequência adequada. Segundo passo, esse paciente dentro do equipamento, ele vai sofrer a influência de um campo magnético externo, que tem por função alinhar os prótons de hidrogênio. Terceiro passo, a aplicação do pulso de radiofrequência. Então, o campo magnético alinha os prótons de hidrogênio e a radiofrequência vai excitar os prótons de hidrogênio, fazendo com que eles saiam de um plano longitudinal e vão em direção a um plano transversal. Geralmente, a aplicação desse pulso de radiofrequência, principalmente para uma sequência gradiente eco, é um pulso de radiofrequência de 90 graus. Essa radiofrequência, ela pode ser liberada por uma bobina transmissora, ou pode ser liberada também pelas bobinas de gradiente. Essas bobinas de gradiente, elas vão ter as seguintes funções, além de codificação especial. Elas fazem a seleção de um plano de corte. Então, as bobinas de gradientes, elas são dispostas no plano cartesiano, X, Y e Z. A partir do momento que eu seleciono um plano de corte, um gradiente responsável por aquele plano de corte também será selecionado e vai liberar a radiofrequência em uma determinada direção, dando origem a um plano de corte previamente selecionado, sagital, coronal ou axial. E as outras duas bobinas de gradiente irão fazer a codificação espacial, posição e frequência do hidrogênio que estão interagindo para a aquisição da minha imagem, tá?
A radiofrequência do equipamento é desligada e, a partir desse momento, os prótons começam a retornar ao plano longitudinal, que é um momento de relaxação, ou FID, né? Free Induction Decay, o decaimento de indução livre. Eles foram excitados pela radiofrequência do equipamento. A partir do momento que eu desligo essa radiofrequência, eles começam a retornar ao seu estado inicial, e é justamente nesse momento de retorno que eu vou coletar um sinal, e esse sinal ele vai ser coletado por uma bobina receptora, e esse sinal vai ser codificado. Cada sinal desse que foi coletado é coletado na ressonância por um parâmetro que a gente denomina de tempo de eco. Então, o tempo de eco é o sinal coletado que o hidrogênio do corpo do paciente liberou. E esse sinal vai ser codificado para a conversão dos dados de uma informação analógica para uma informação digital através da transformada de Fourier, dando origem às imagens. Então, lá no computador, a gente ocorre toda a transformação desses dados em imagem. Claro que abordei de uma forma extremamente superficial, mas aqui você tem uma noção de como começar e como terminar um exame de ressonância, aqui mostrando todas as etapas desse processo de uma aquisição de imagem. Espero que você tenha gostado dessa explicação, simples, porém muito didática. Nos próximos dias estarei disponibilizando mais algumas aulas também, abordando ou complementando este assunto. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o nosso vídeo, deixar um comentário e compartilhar. E se você também não é inscrito ainda no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Quando você curte um vídeo, o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele acaba distribuindo esse conteúdo para mais pessoas e, consequentemente, a gente consegue ajudar mais pessoas que tenham interesse sobre este assunto. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso! Espero que você tenha gostado, hein? Então, participem aí da maratona da Radiologia do Bem. No nosso Instagram vai estar rolando também os sorteios, então participe aí dos sorteios dos livros e compartilhe aí com os seus amigos. Um grande abraço e sucesso! Obrigado aí pela sua participação.